Perfeito. Ciro, tudo bem? Tudo bem com você, meu irmão? Tá Tudo animado bem, aí para a primeiro. luta? Queremos você prefeito da nossa Manaus. Eu estou lutando, viu? E vou lutar até a última hora para ver se a gente consegue ter um arco bom de alianças, né? Faz parte do processo. Tomara que eu consiga. Se não conseguir, a gente também repensa tudo isso. Mas, Ciro, eu quero primeiro te agradecer por estar aqui nesse canal, aqui no meu Facebook, por ter aceitado esse convite, por ter liberado um pouco do teu tempo aí, que é tão exíguo, que é tão difícil, para falar conosco aqui do Amazonas. É uma honra enorme te ter aqui conosco, viu? Alegria minha isso. Você é um companheiro que eu quero muito bem, admiro muito, aprendi a admirar sua garra, sua disposição de luta, e nós estamos semeando, estamos plantando aí a semente do Projeto Nacional de Desenvolvimento, e você é um líder num pedaço muito importante do Brasil, que é a nossa Amazônia. A capital da Amazônia é a cidade de Manaus. Aí estão 8% da produção industrial brasileira, a cobiça internacional, a incapacidade dos governantes brasileiros de apoiarem o povo amazônico com atividade que não deprede a floresta. Enfim, você tem uma responsabilidade que é muito grande, né? Por isso que eu tenho muita alegria de atender o seu convite e trabalharmos juntos. Bom, todo mundo aqui já deve ter percebido que se eu deixar, tu fala uma hora só aqui, né? Então eu vou te pedir permissão para de vez em quando eu te não, mas vamos conversar, dar o meu palpite, né? Vamos conversar. Porque os dados estão todos fervendo aí. Mas isso é bom por um simples sinal. O fato de você falar tanto em plano, orçamentação e prazo de projeto, até porque a classe política, a gente sabe do descrédito da classe política. Hoje, tudo que a gente faz aqui em Manaus, no Amazonas, a gente pensa orçamento, prazo, projeto para apresentar, né? E a gente quer que as pessoas pensem no projeto e não na pessoa, e sim em quem está realmente apresentando. Mas eu preciso te apresentar, eu sei que muita gente já te conhece, mas vamos lá, né? Deixa eu fazer aqui as honras. O Ciro nasceu em Pindamonhangaba, São Paulo, com 4 anos de idade foi lá para Sobral, onde vive no Ceará, Sobral é no Ceará, professor de Direito, formado em Direito, foi prefeito, foi governador, foi ministro da Fazenda, ministro da Integração. Esse currículo eu já sei de cor, viu? Eu já sei de cor. Então, enfim, as suas qualidades, honestidade, seriedade, firmeza no trato da coisa pública e, acima de tudo, preparo, né? Quando eu falo e falei para todos que eu ia conversar contigo, a qualidade é preparo. Como eu queria que mais pessoas conhecessem você como nós conhecemos, né? Para entender que é preciso colocar alguém preparado na presidência da República. Mas, seguindo aqui o nosso script, em relação... Vamos começar pela Covid, e depois a gente fala de outros temas, mas em relação à Covid, Manaus passou por um problema cruel, talvez foi um dos mais cruéis do Brasil. E Manaus, Ciro, não é uma cidade pobre ou tão pobre como você conhece esse Brasil muito bem, e sabe que Manaus não é uma cidade, de certa forma, tão pobre como tantas outras. E causou estranheza em mim e em inúmeras pessoas aqui de Manaus o fato de nós termos tido um descontrole total, de termos falta, inclusive, de cova, de caixões. E aí eu fui pesquisar, fui estudar, porque não é possível que isso só era problema da política do Bolsonaro, enfim. E aí a Prefeitura de Manaus aqui, presidente, ela só dota a cidade de 29% do sistema do médico da família. Então, vamos lá, se Manaus tem 2.200.000 habitantes e somente, no máximo, 700 mil têm acesso a esse sistema de médico da família para se prevenir, para ter aquele atendimento de primeira necessidade, para receber ali um atendimento básico, significa que tantas outras estão descobertas. Aí veja o que aconteceu. Os principais hospitais daqui, 28 de agosto, Delfina Aziz, Platão Araújo, como a população não tinha para onde ir, foi todo mundo para o hospital. Então a pessoa sentia uma febre, ia para o hospital. A pessoa sentia uma tossia, ia para o hospital. Sentia uma diarreia, ia para o hospital. Sentia vômito, ia para o hospital. E aí houve uma contaminação geral por conta dessa falta de planejamento. E o que é pior,
E o que é pior, de acordo com o nosso orçamento aqui, 20% a prefeitura é obrigada a destinar só para a saúde pública municipal. Isso, presidente, significa dizer 1 bilhão de reais por ano, na média, que a prefeitura gasta com saúde. E aí a pergunta é, como tu já foi prefeito de uma cidade como Fortaleza, com 1 bilhão de reais por ano, na média, dava para fazer muita coisa e nós não precisávamos, nós aqui em Manauaras, ter tido todo esse contágio, todo esse sofrimento, não é? Veja, 80 de cada 100 necessidades de saúde se resolve na unidade básica de saúde, que nosso povo chama de posto de saúde, e você disse que conhecia o meu currículo, mas você não lembrou que eu fui secretário de saúde. Eu fui secretário de saúde do estado do Ceará. Realmente. Numa emergência e tal. E de maneira que eu estou fazendo essa brincadeira só porque eu tenho muita intimidade com o assunto, porque isso corresponde ao principal problema do nosso povo. Então, vocês aí em Manaus, como é uma cidade que tem muita área alagadiça, enfim, tem muita família morando em palafita, o problema de saneamento básico é muito grave. Então, você já tem uma predisposição epidemiológica, vocês estão numa área que é uma espécie de estufa natural, a umidade é muito alta, a malária é uma presença grave, a esquistossomose é uma presença grave. Então, a atenção básica é onde se resolve 80% de todas as necessidades de saúde. E não tendo, aquilo vai virar problema grave no hospital e muito mais caro de resolver. De maneira que é um contrassenso você não estabelecer, como a lógica do SUS pede, uma cobertura próxima de 100%. Fortaleza tinha esse problema, 40%, 45% apenas de cobertura, agora nós estamos nos aproximando de 90%. A minha cidade, Sobral, já tem 100% há 10 anos, há mais de 10 anos, há 20 anos. 20 anos nós temos. E isso é importante lembrar, porque quando a prefeitura faz, ela também tem uma contrapartida. O Ministério cria caso, dá problema, mas no limite o Ministério tem que cobrir uma parte do orçamento, de maneira que esses 20% da exigibilidade da lei para a saúde local, municipal, tem um poder bem planejado de alavancar talvez mais de 1 bilhão. Porque se você tiver a contrapartida, você tem como exigir que o per capita de saúde, que é uma guerra, não é que seja automático, mas é uma guerra, mas no limite você acaba vencendo. E aí, vamos pegar aqui claramente, se você faz o acompanhamento de peso, nutrição, a mortalidade infantil despenca. Se você faz o acompanhamento da pressão arterial, você vai prevenir o AVC. Se você faz o acompanhamento da obesidade, né, das comorbidades que vêm com a obesidade, você previne, né, o infarto. Então, você tem toda uma resolutividade que, na atenção básica, aí o Brasil tem problema de formação de médico, o Bolsonaro botou os cubanos para ir embora, sem ter mudado a formação aqui. Então, não é que seja simples, mas você começou a nossa conversa por aquilo que, de fato, é a mais grave preocupação do nosso povo. A pandemia revelou isso. Né? O que acontece aqui, a pessoa tem uma criança doente, tem que fazer uma inalação, na própria casa de saúde poderia ter uma inalação, leva a criança para o hospital. Tem que tomar um remédio simples, leva para o hospital. Então, quer dizer, se não houver essa prevenção, a tendência é explodir a doença, né? Como sem dúvida. Aconteceu. Aqui nós montamos isso. Então, a porta de entrada do sistema é a atenção básica, e ali está o generalista, o médico que cuida é um clínico, né? E os outros profissionais, nós estamos agregando dentista nas coisas, e fizemos agora, porque daí adiante você começa a qualificar a atenção. Então, nós criamos uma rede de policlínicas. Essas policlínicas são regionais, ou sob o ponto de vista do interior, ou sob o ponto de vista dos grandes conglomerados aqui dos bairros da cidade. Você tem uma policlínica em que o médico generalista, o clínico que faz a consulta, ele entra no computador e marca o dia e a hora e o exame que ele está precisando. Ou especialista, ou um exame de ecografia, ou, enfim, um exame de sangue, seja lá o que o diabo for, não tem fila, a pessoa já vai dirigida para lá. Então, esse é o sistema, e agora a regulação vai direcionar as pessoas para outros níveis de complexidade. A grande questão, entretanto, paralela, que vocês também têm aí, é a emergência. Então, a emergência ela começa com uma boa estrutura de SAMU, porque a grande emergência é a violência urbana e o acidente de trânsito, especialmente motocicleta,
né? Vocês têm uma grande tradição, é a sede da produção de motocicletas mais importante do Brasil, e aí o SAMU tem que funcionar e entrar numa rede de regulação para que as pessoas não desespero, né, do acidente, uma pessoa quebra o braço, a outra está politraumatizada, a pessoa ouve falar no hospital, que tem mais fama, e corre todo mundo para lá, e isso gera uma desorganização completa no sistema. Então, quer dizer, a informação é compatível com aquilo que a gente sentiu na pele. Não tem cobertura, explodiu, e aí o que é pior é um querendo colocar a culpa no outro. É o prefeito querendo colocar a culpa no Bolsonaro, é o Bolsonaro querendo colocar a culpa no prefeito, e ninguém se entende, e não há uma unidade na informação, sabe? E aí acaba que fica pior. Ciro, é sempre... E eu sei que tem muita gente que vai ser candidato a vereador, a prefeito, nos assistindo, nos acompanhando, mas é sempre um problema para quem é candidato a prefeito ou vereador propor a geração de emprego e renda pelas questões econômicas, da macroeconomia mesmo, né? A gente tem aqui o nosso polo industrial de Manaus, que teve queda na produção, que teve queda no nível de emprego. A gente teve, nos primeiros 6 meses desse ano, a junta comercial aqui do Amazonas, um fechamento de 1.345 micro e pequenas empresas, e o povo está desesperado, realmente, ninguém tem previsão, donos de restaurantes, bares. E o que é pior, por mais que a gente aqui esteja já abrindo as portas, não há um aquecimento forte ainda da economia. Está todo mundo meio que com medo, será que gasta, será que não gasta? E aí, às vezes, aparece uma conversa de segunda onda de Covid em Manaus, então as pessoas ficam até mais receosas. Agora, como um prefeito, né, e você que já foi prefeito pode nos ajudar nisso, pode, na prática, ajudar a sua cidade a gerar emprego? Eu quero aqui aproveitar, porque nesse mês de agosto, 3 bancos se uniram. O BIRD, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a CAF, a Confederação Andina de Fomento, e o Fomplata, que é um banco de desenvolvimento também da América Latina. Os 3 bancos se uniram e criaram uma linha de crédito muito forte para todos os países da América Latina, incluindo, claro, o Amazonas, que está dentro do Brasil, e Manaus. E aí, eu não me conformo com a desculpa. Tudo bem que a arrecadação do município caiu e vai cair para o ano que vem, mas como a gente tem bancos que estão dispostos a ajudar, a gente precisa captar esse recurso para criar aqui sistemas de integração, de infraestrutura, de melhoria de transporte, de creche, de escolas de educação integral, para que tudo isso gere emprego e renda. Quer dizer, conseguindo verba internacional. Agora, com verba local, né? A prefeitura em si. Qual a tua opinião de como um prefeito ou um vereador pode efetivamente dizer para o povo e falar assim, olha, nós vamos fazer isso e isso, e a gente pode gerar tantos empregos? Isso é muito difícil diante da macroeconomia, né? Menos do que você supõe, embora você já saiba a resposta e está fazendo a pergunta para a gente debater. Eu vou, inclusive, tentar que todos os companheiros do PDT entendam que a grande tarefa para 2021, quando as novas administrações vão assumir, é ir ao encontro para socorrer o nosso povo do colapso socioeconômico que não tem precedente na história do Brasil. Hoje nós estamos atenuando aí a percepção disso com esse socorro de R$600, que foi arrancado na marra, né, numa luta nossa no Congresso Nacional. O Bolsonaro queria dar 200 e a guerra voltou, porque o socorro acaba em setembro e, evidentemente, a economia brasileira está em colapso. Teve uma paralisia cardíaca e nós precisamos ressuscitar essa economia. Então, nós vamos lutar... Ele deu uma declaração de que vai até dezembro, 300. Mas vai diminuir para 300. 600 vai para 300. É uma briga. O Guedes não quer fazer, nós estamos guerreando para ficar 600. Porque... O fato é que ano que vem nós não teremos. Nada. E aí? Então, veja, você tem várias coisas para fazer. E eu espero muito que a gente querida de Manaus, que está nos ouvindo, mas de todos os lugares, possa acreditar que a política faz uma diferença. E eu estou falando porque eu já fiz. Né? E eu tenho, vamos dizer, um livro sobre o assunto, tem livros publicados em inglês nos Estados Unidos sobre essas experiências que nós fizemos aqui. Basicamente, o prefeito ou a prefeita pode cuidar de 2 campos
para gerar emprego e renda? Eu diria, bom, dois grandes campos. O primeiro grande campo é criar um ambiente de negócios favorável à iniciativa privada. Quanto tempo demora um cidadão para tirar um alvará em Manaus? Né? É uma média de 2 meses a 3. Se for média do Brasil, vai ser 3 meses, 4 meses. É. Aqui em Fortaleza, você tira em 30 minutos. Então, alvará de construção, alvará de uma oficina, alvará de tudo. Então, criar um ambiente de negócios em que o alvará, que é a prefeitura que expede, a licença ambiental, né? Tudo isso na esfera da prefeitura pode melhorar muito com um prefeito que esteja preocupado em cumprir essa tarefa que os prefeitos às vezes não pensam que são responsáveis. Mas o ambiente de negócios é a primeira grande questão. Então, perseguir os procedimentos, alvará, licença ambiental, para fazer as coisas andarem. Alvará Prefeitura cuidando do seu. Isso, e trazendo o empresariado perto, o empreendedorismo perto e tal. E aí, ainda nesse ambiente de negócio, você tem um potencial extraordinário, que é essa garotada que está nas universidades ou nos Cefetes, enfim, cada um deles tem uma ideia na cabeça, mas eles não têm capacitação gerencial, eles não têm uma espécie de, que a gente chama de incubadora de empresa. Um prefeito caprichoso, moderno como você cria na prefeitura uma incubadora de empresa. Então, você traz o seguinte, é uma incubadora mesmo, você pega ali uma equipe de altos técnicos, contabilidade, gerência, marketing, finanças, que o garoto não tem, ele tem lá a capacidade de fazer um aplicativo de celular, mas ele não conhece como é que funciona um negócio, a junta comercial. Então, você traz para dentro da incubadora todo e qualquer jovem, pequeno empreendedor, jovem é porque é por média a maioria, mas qualquer empreendedor que tem uma vocação, vem para lá e você faz chegar a ele o microcrédito. A prefeitura pode ter um fundo de microcrédito, mas também não tendo fundo de microcrédito, pode orientar o acesso ao BASA, o Fundo Constitucional do Norte, que é um juro absolutamente permissivo de bons negócios e tal, e que está operando. Né? Tá operando. Então a prefeitura pode e deve, o prefeito moderno, nessa tragédia, agarrar no serviço de criar um ambiente de negócio geral. A outra coisa é na veia. E tem 2 caminhos. Se você economizar todo tostão que puder economizar, mete na construção civil, mete em infraestrutura da cidade, mete em saneamento básico. Por quê? Porque isso emprega imediatamente e emprega aquele trabalhador que tem muita dificuldade de qualificação ou que está com a idade um pouco mais avançada e a vida está ficando muito cruel para esse povo. A prefeitura pode ter uma política, não é, de frente de trabalho. Eu acho que será o caso. Frente de trabalho para você fazer um grande rastro de limpeza pública, depois fazer um grande rastro de limpeza de córregos, de limpeza de não sei de quê. Então, isso depende da variável capacidade de investimento, que aí você diz, essa capacidade de investimento, se você somar um tostão, não gasta esse tostão. Usa esse tostão para alavancar mais 2, 3 tostões, porque tem muito dinheiro sobrando no mundo, nessas agências multilaterais, para bons projetos, né? E isso nós vamos ajudar vocês com muita experiência nessa área. Mas o que pode mesmo fazer é o seguinte, faz um mapa, Issa, de tudo que a prefeitura compra. E essa ferramenta chama compras governamentais. Tudo que a prefeitura compra. Você falou nos postos de saúde, nas unidades básicas, nos hospitais. Vamos pegar aqui uma ideia que eu já fiz lá atrás. Quanta água sanitária esses hospitais gastam? Quando você vai olhar, são milhões de litros de água sanitária. Aí, quando você vai olhar, essa água sanitária é comprada por uma licitação, nesses caminhos tenebrosos da burocracia brasileira, aí vem uma firma de São Paulo e ganha. E lá se vai a pouca poupança do povo de Manauara, lá para enriquecer alguém rico em São Paulo e gerar emprego lá, onde todo mundo merece ter emprego, mas devia ser cada um com a sua poupança. Então, mapeia. Então, como é que faz água sanitária? Quando você vai olhar, chama a universidade vai te dizer, olha, vai ser um composto químico X com Y com W, para não falar isso aqui publicamente, mas eu já fiz isso. A universidade te dá a fórmula, aí você compra em grande quantidade e financia cooperativas de produção na periferia. Com a compra garantida pelo governo, tu vai pagar mais barato pela água sanitária, ela vai ser feita com todos os cuidados, cautelas, porque a
assistência social, a tua incubadora vai ensinar as pessoas a fazer com os devidos cuidados, e ele não tem risco de quebrar, de perder o negócio, porque o grande comprador é a prefeitura que vai planejar. Aí você olhar, uniformes escolares, se duvidar, faz uma licitação, a firma da China vem e ganha. Pois é. Mas você pode organizar cooperativas de costureiras e costureiros na periferia, sabe? Financiar o overlock, 1, 2, 3, que é uma máquina de costura, treinar, capacitar, e a compra está garantida pela prefeitura, que já vai gastar esse dinheiro. Então, um grande programa de compras governamentais para reter a poupança e fazer o dinheiro circular entre vocês mesmos. Microcrédito. Sabe qual é a inadimplência, Issa? Quando a gente empresta pouco para o nosso povo trabalhar e produzir, a inadimplência no meu período era 0,75%. Quem produz paga, né? Menos de 1%. Não, porque você faz um sistema de aval solidário. Junta 5, 6, 10 e um avaliza o outro. Percebe? E o cara não quer perder o crédito, porque vai para o nome com SPC e tal. Então você tem 1 milhão de coisas para fazer se o prefeito tiver foco na questão de gerar renda para o nosso povo. O próprio BASA já tem uma linha dessa até R$5.000. Se Sim. você tem 3 informais numa rua... É lastreado no FNO. Tem 3 informais numa rua, mas não tem documentação da empresa. Eles comprovam que um vende pastel, que um vende bombom, que um é dono da taberna, pegam a assinatura da rua, levam para o BASA, e o BASA empresta 5 mil até 15 mil reais, e os 3 são compromissados de terem que pagar aquela conta, senão todos perdem o financiamento. O primeiro microcrédito que eu fiz, o camarada depois veio me agradecer que tinha virado classe média, porque ele pediu um dinheirinho de nada emprestado para fazer uma máquina de chapisco. Sabe o que é chapisco? Essa coisa do reboco que fica caraquentozinho assim? Sim. Eu me lembro que aí ele veio lá, financiamos uma maquininha de chapisco, depois ele virou uma empresinha de chapisco, comprou 10 máquinas que bom. E virou um empreendedor terceirizado da grande construção civil de Fortaleza. E como ajuda, né? Às vezes a gente vê esses grandes aí que aguentam até não receber o tostão, mas o pequeno, R$1.000, R$5.000, aquilo dá uma esperança enorme, e ele vai trabalhar, vai produzir e vai pagar. E não é só coisa pequena, não, viu? Abra a cabeça, porque aí em Manaus deve ter uns 20 garotos e garotas que tem uma ideia genial, que falta só um titinho para ajudar, para desenvolver um aplicativo de celular e ficar rico. Aqui em Manaus a gente está com essa ideia, eu já venho falando de criar uma fábrica de software, porque não é caro, é um galpão, computador, ar-condicionado, jovens e ar-condicionado. Exatamente. E aqui a gente tem uma quantidade de jovens que é sedenta para fazer isso e não tem a oportunidade. Como a economia criativa também, né? Toda a questão da produção cultural, vocês têm uma vocação aí, já tem uma tradição internacional de cinema e uma série de coisas importantes. Ciro, eu estou propondo aqui que a gente tenha uma guarda municipal forte, uma guarda municipal que imponha respeito e aí eu falei isso, aí vem a turma, às vezes xingar, sem pensar, sem estudar, e eu fiz todo um cálculo para você ter uma ideia. Em 2016, a Prefeitura de Manaus gastava aqui uma média de 20 a 22 milhões com publicidade. 2019, o valor só com a publicidade e propaganda foi para 153 milhões. É algo absurdo, o valor que se gasta com publicidade e propaganda. E a gente tem um problema de segurança aqui em Manaus muito grande. A gente teve 673 homicídios ao longo de 2019, e São Paulo, que é uma cidade de 12 milhões de habitantes, e nós somos uma cidade de 2 milhões e 200 mil habitantes, tivemos mais homicídios do que São Paulo. Nós somos a 3ª cidade no Brasil com mais homicídios. E eu não estou falando proporcional, não. Eu estou falando literal. Mais homicídios do que São Paulo, do ponto de vista literal. E aí a gente foi propor, falar de segurança. E aí eu falei, olha, fui ler o estatuto da Guarda Municipal e cabe aqui em Manaus que a gente tenha até 4.000 guardas. Hoje a gente tem uma média de 400 a 500 guardas municipais. Cabe aqui até 4.000 guardas. E fui dizer
que a gente ia dividir 44 distritos de guarda patrimonial preventiva, e a maior prevenção não é... O maior patrimônio é a vida, evidentemente que a gente cuida do patrimônio, mas pensando na vida. E aí, 44 seria um distrito de guarda municipal, um distrito de guarda municipal preventiva para cada grupo de 50 mil habitantes. Dá 44 distritos. A gente compraria uma média de 100 Corollas, e eu estou dizendo Corolla porque é um carro com manutenção barata, baixa, tem capacidade de fuga, é rápido, que se a gente for comprar 80 a 100 Corollas, vai gastar no máximo 8 milhões de reais aí. Que para mim é muito, para você é muito, para a prefeitura daqui é tranquilo, dá para fazer. E aí a gente foi fazer um cálculo que no primeiro ano, para a gente implementar esse projeto, nós iríamos gastar aproximadamente 26 milhões. No primeiro ano, aliás, 33 milhões. No segundo ano, uma média de 25 a 26 milhões. Ao longo de 4 anos, é um projeto que você dá a sensação de segurança para a cidade, que custa na média dos 100 milhões, mas ao longo de 4 anos. E aí você vai ter guardas que vão passar uma certa... para a pessoa uma certa possibilidade de segurança, você vai ter uma ronda andando na cidade, e o custo disso para 4 anos, diluído em 4 anos, é menor do que um ano que a prefeitura gasta com publicidade e propaganda. E aí eu fui explicar. E aí tem gente que parece que não quer entender a beleza do projeto e acha que segurança não é tema para prefeito. Que segurança... Teve numa palestra que eu dei aqui numa escola, numa universidade, não, porque candidato a prefeito não pode ficar falando de segurança. Aí eu fui dissecar, explicar, mas aí já tem aquela mente cavernosa, né, que vai criticando, e aí eu fiquei imaginando o que você passa, às vezes, quando vai propor alguma coisa que você estuda, que você prepara, que você sabe que tem prazo, que tem início, meio e fim, e a pessoa não quer nem se dar o trabalho de entender a beleza da proposta. E com isso, a gente cria uma guarda poderosa, linkada com os CIOPs, linkada com a Polícia Civil, linkada com a Polícia Militar. A gente ia fazer também, pretendemos fazer um sistema de reconhecimento facial. A gente tem assaltos em ônibus aqui, as linhas aqui, 028, 560, 640, são linhas que o povo inteiro conhece, porque são as linhas mais assaltadas de Manaus, e parece que é normal. E parece que virou normal isso. Então, não tem um sistema de reconhecimento, de câmera de reconhecimento facial para você tentar, próximo do abrigo, da parada de ônibus, dentro do ônibus, pegar o rosto desse bandido, né? Então, como é que você pode encaixar um projeto do município dentro do Projeto Nacional de Desenvolvimento e explicar para as pessoas do quão é importante a prefeitura ajudar na segurança preventiva e não ser omissa diante desse tema, né? Olha isso, eu estou adorando ver como você está se preparando, como você está fazendo aquilo que tem que ser feito. O nosso povo, de um lado, tem os cínicos. Os cínicos é porque não querem nada mesmo com nada, eles vivem no seu carro com carro blindado, com ar-condicionado, com segurança privada, e aí não estão nem aí para coisa nenhuma. Isso daí a gente tem que esquecer. Mas uma parte do nosso povo está tão machucado de mentira, de promessa enganosa e tal, que eles ficam desconfiados quando alguém chega falando exatamente aquilo que ele imagina que deveria ser feito, mas não sabe bem como fazer, e duvida até que seja possível, porque entra prefeito, sai prefeito, entra governante, sai governante, todo mundo na eleição promete, e chega na hora e acaba a vida sendo... E ao lado do problema da doença, ao lado do problema do emprego que está rareando, o medo hoje está espetado como um espinho no coração da família brasileira. E é um grande idiota quem achar que é possível fazer segurança sem uma participação do administrador local. Porque são coisas básicas. Por exemplo, a iluminação pública. Se você olhar todos os pontos quentes da violência, tem um certo coadjuvante da escuridão. Então, a limpeza pública, terreno baldio sem muro. Aí, não, e terreno baldio sem muro é por onde foge, é onde se acoita, onde esconde e tal. Então, são normas, não precisa nem gastar dinheiro. Está aqui, o proprietário do terreno vai ter 90 dias ou 120 dias e tal, para murar e tal, e eu posso dar um desconto no IPTU ou qualquer coisa. Isso que eu ia
Isso que eu ia perguntar. Vocês aí têm um imposto progressivo no tempo? Porque aqui em Manaus não funciona. Não é como se a lei não existisse para isso. Nós vamos ter a capacidade, na remate aqui, de conversar um pouco sobre... Desculpa interromper. Não, nós estamos conversando. E é melhor conversar do que discurseira mesmo, porque aqui eu implantei, quando fui prefeito, o primeiro IPTU progressivo do Brasil. Aí depois caiu no Supremo e agora voltou, quer dizer, agora já de um tempo para cá, e aqui é progressivo. Como nós temos... constitucional, né? É constitucional. Nós temos solo criado, nós temos, por exemplo, o gabarito é 24 andares. Se o empreiteiro quiser, o empresário quiser fazer 40 andares, ele vai pagar por esse solo criado, e aí paga caro aqui. E nós temos várias operações, já como operação consorciada, com valorização de áreas privadas por empreendimento público, consorciando, fazendo equipamento, enfim, tem um monte de coisa. Mas vamos voltar na segurança, que é uma coisa que, muro, né, com prazo e a regulamentação e um DX de desconto no IPTU no primeiro ano que o camarada fizer o muro, para colaborar, para não fazer. Iluminação de LED, que quebra menos, que dura mais tempo, não sei o que e tal. Nós estamos fazendo, por exemplo, universalizando LED em Fortaleza e Sobral, que são as cidades que eu tenho mais exemplo prático para te mostrar, mas isso é uma prática que está se disseminando entre nós todos aqui. Uhum. Mas o essencial é a ostensividade de uma guarda municipal bem treinada para se envolver com a comunidade. Então, a polícia tem uma tradição repressiva e hoje a meninada, a juventude, tem mais medo da polícia do que dos bandidos, por regra. Não sei como é em Manaus, mas em São Paulo, sem nenhuma dúvida. O meu filho, que mora em São Paulo, estuda lá, quer dizer, está trabalhando lá agora, já terminou os estudos, ele tem mais medo da polícia andando de noite do que dos bandidos. Enfim, porque é muito violenta, é muito ostensivo e muita coisa. Mas uma guarda municipal que seja recrutada e treinada para se envolver com a comunidade, sabe, fazer a contenção de dano, fazer a indicação de serviços, fazer o encaminhamento de um filho dependente químico, que a mãe não tem para quem encaminhar para uma comunidade terapêutica, enfim, que faça essa colaboração e monte, a partir daí, uma estrutura comunitária de informação. Porque o crime relevante, o crime grave, não é aparato que resolve isso. O que resolve crime grave é a informação que flua com naturalidade a partir da estrutura de integração das forças de segurança, e uma guarda municipal com essas características que você descreveu é tudo o que você pode fazer de bem para o povo, especialmente para o povo mais pobre. Começa ao redor das escolas, né? Começa ao redor dos hospitais, começa ao redor das unidades básicas de saúde, garante que os idosos, os namorados possam estar na praça, né? Na praça pública até alta hora sem serem importunados, e aí vai conquistando o território, vai dominando o território e vai criando essa cumplicidade comunitária com uma grande comunicação e tecnologia. Você já falou hoje, por exemplo, aqui em Fortaleza, os nossos, não sei se você chama o pardal aí, que são os fotossensores. Sim, sim. O nosso fotossensor hoje é inteligente, então se alguém roubar uma moto, eu nem devia dizer isso, mas se alguém roubar uma moto, se alguém roubar um carro, basta comunicar imediatamente o BO eletrônico e você plota a placa do carro e as características que a câmera identifica onde ele passou em tempo real. Isso tudo é tostão para fazer. Tostão. É tostão para fazer, basta ter a cabeça moderna, arejada, como você tem. Exatamente. Quando a gente está falando também de meio ambiente, e o meio ambiente sempre é muito perguntado pelo fato de nós morarmos aqui na região amazônica, mas o povo, principalmente o povo mais pobre, ele não consegue perceber a importância real de se cuidar do meio ambiente, né? A gente está num planeta, né? Há o desequilíbrio entre as necessidades do homem, que são ilimitadas. A gente vai consumindo. Essa explosão demográfica que vem colocando mais gente no mundo, de 7 bilhões, daqui a pouco está 8 bilhões, daqui a pouco tem 11 bilhões de pessoas no mundo. E aí é mais comida, é mais água, é mais vestimenta, é mais tudo. E nessa, a gente vai, infelizmente, desmatando as florestas,
promovendo o aquecimento global, a contaminação da água, e aí a indústria de agronegócio para produzir mais alimento para a humanidade vai enchendo os alimentos de agrotóxico para poder produzir em grande escala, o câncer já virou uma epidemia. E aí eu tento explicar aqui para o cidadão de Manaus, para o cidadão amazonense, que a gente precisa encontrar um equilíbrio entre aquilo que eu quero ter, aquilo que eu quero consumir, e aquilo que o meu planeta, o meu ambiente suporta. Porque na medida em que eu vou atender às minhas necessidades, né, que são totalmente limitadas, principalmente nesse mundo e nessa propaganda capitalista que transmite para nós que a gente só é feliz se consumir, eu tento explicar para esse cidadão mais pobre que a gente precisa encontrar esse equilíbrio. O problema é que é difícil de a gente mensurar isso, principalmente para uma pessoa que não tem tanto conhecimento. Então, o que nós aqui estamos fazendo, presidente? A gente está tentando pegar áreas rurais e mostrar que o impacto dessa preservação da pequena, média ou grande área rural, a gente pode gerar tantos empregos se a gente fizer ali um desenvolvimento sustentável. E há áreas aqui que a gente pode promover um desenvolvimento sustentável, há outras áreas que não, e talvez esse seja o maior erro de quem não é do Amazonas, quando acha que a gente tem que preservar tudo aqui. E não dá para preservar tudo, a gente tem que preservar grande parte, mas não dá para a gente achar que, sem tocar no que é essencial como matéria-prima para o ser humano amazonense, a gente vai ser feliz, porque aí ninguém vive, aí ninguém come, aí ninguém tem nada. Então, eu estou tentando mensurar o benefício social que essas áreas preservadas podem gerar para o homem. Porque o que eu sinto? Que, com o tempo, nós, seres humanos, nos afastamos da natureza. Parece que a gente é uma coisa, a natureza é outra, né? Como se a gente pudesse viver sem ela. Então, é trazer de volta isso, como se nós fôssemos um só, e realmente nós somos um só, natureza e ser humano, e entender que eu tenho que gerar emprego, eu tenho que consumir, mas o principal é preservar a natureza. Até aqui eu tenho que preservar. Depois daqui, eu posso explorar para o meu sustento. Agora, para a gente conseguir colocar isso na cabeça da maioria da população, é muito complicado. Porque muita gente chega aqui, vê tanta riqueza, vê tanta água, tanto fruto, tanta floresta, que acha que nunca vai acabar. Então, enquanto prefeito, enquanto cidadão, a gente pode colocar na cabeça da pessoa, do eleitor, do cidadão, de que antes dele pensar no consumo, antes dele pensar em qualquer forma de suprir algo enquanto com mercadoria, enquanto serviço, o meio ambiente é fundamental para a própria sobrevivência da humanidade. Os brasileiros, nós estamos desafiados isso, e você que é um jovem líder, né, tem um papel relevante nisso, porque é um jovem líder da Amazônia, nós, os brasileiros, estamos desafiados a mostrar ao mundo que nós sabemos cuidar desse tesouro que vale muitos trilhões de dólares a mais em pé do que desmatado. Mas a contradição está na sua inteligente colocação. Quantos hectares de depredação florestal a Samsung produziu em Manaus? Nenhum. Então, as pessoas estão trabalhando. Eu visitei a Samsung, uma fábrica limpinha, arrumada e tal, as pessoas estão ali todas e tal, e está produzindo um celular de alta qualificação tecnológica e não desmatou nenhum. O que é que eu estou querendo dizer? Ora, ali está a resposta. Porque eu dizer para um caboclo, né, tem muito nordestino, né, migrou para a Amazônia. Aqui tem muito. E muito cearense aqui. Muito cearense, eu estou cansado de saber. Então, você diz o seguinte, vai lá, o cearense saiu daqui, o pai dele, ou ele próprio, de uma seca tremenda, onde faltou água, etc, e disseram, vai para a Amazônia e tal. E na época, 30 anos atrás, o INCRA dizia, eu só te dou o papel da terra se tu desmatar, provar para mim que desmatou. Aí o caba entra, pega 4 malária, desmata, vai no INCRA, pega o papel, que aliás não consegue regulamentar até agora, papapá, uma questão fundiária grave, e de repente, agora não pode mais desmatar.
eu tenho um borrego para dar de comer, meu filho, eu tenho que dar de comer, e tem um pé de mogno ali que se eu cortar, me dá R$ 1.000, R$ 1.500, uma tora de mogno, e eu não posso cortar, e o meu filho chorando com fome. É impossível, se você não der alternativa para as pessoas, e é até cruel. Agora, então a grande questão é, o cérebro da Amazônia está entre vocês. Não é ninguém de Brasília, não é ninguém do Rio de Janeiro, ninguém de São Paulo, embora todo mundo se sente meio dono da Amazônia, brasileiros, Sim, sim. Sim. Mas o cérebro, quem sabe como manejar a Amazônia, está entre vocês. Está lá no Emílio Gueldi, no Pará, e está no INPA. Então é só trazer esse cérebro e dizer o seguinte, meu irmão, o que diabo é desenvolvimento sustentável? Todo fuleiragem fala isso no mundo inteiro e tal. Desenvolvimento sustentável tem que ser traduzido no prático. No prático. Então, meu irmão, você não vai derrubar o mogno para ganhar R$ 1.500, porque você ganha R$ 1.500 uma vez e vai vender madeira não certificada e tal. Agora eu vou te ensinar a fazer cosméticos de base fitossanitária. Eu vou te financiar uma empresa de sabonete fitossanitário e eu vou fazer uma associação que vai ganhar escala e eu vou procurar lá na França esses ambientalistas, não sei o que e tal, todos os franceses, os alemães que querem tá aqui, ó. A Prefeitura de Manaus criou um projeto que nós queremos ser o principal produtor de cosméticos de base fitossanitária do planeta. No começo vai custar um pouco mais caro, mas vocês não são ambientalistas, vocês não querem proteger a floresta? Então está aqui. Eu quero um regime de compras preferencial para o meu fornecedor de sabonete, de creme, de óleos, não sei o quê, papapá, de base fitossanitária. Isso é uma base que a gente pode começar agora. E aí você vai convertendo. Primeiro, georreferenciar tudo isso, controlar o território. Controlar o território. Você tem que estabelecer o território e fazer o zoneamento econômico e ecológico. Aqui pode, aqui não pode, aqui pode, aqui não pode. E onde não pode, meu irmão, eu vou te dar uma alternativa. Eu não posso só chegar lá com a fiscalização, multar o cara e o cara ficar com fome. Ele não entende, não vai entender jamais. Por isso que o Bolsonaro tirou tanto voto na Amazônia, porque ele quer que o meio ambiente se ferre. Mas ele não está vendo, é o seguinte, a China, em um aninho de Bolsonaro, já transformou a Argentina em primeiro parceiro comercial e não é mais o Brasil. Fazia 15 anos que o Brasil era o principal parceiro comercial da Argentina, da China, e um aninho e meio de merda que o Bolsonaro tem feito por cima de tudo, e não conseguindo demonstrar que está cuidando da Amazônia devidamente, etc, etc, falando besteira toda hora, e as imagens e tal. Resultado, é a Argentina agora o principal parceiro comercial da coisa. Ele vai quebrar, o Bolsonaro vai quebrar o agronegócio brasileiro. Por quê? Porque no futuro o protecionismo econômico não vai mais usar tarifa comercial, vai usar a cláusula ambiental, vai usar a cláusula social, vai dizer que isso daí está sendo produzido com base em perseguição de populações tradicionais e babau. E babau. Essa é a realidade. Ou a gente é capaz de organizar nossa lógica. Aqui, a Amazônia vai ser assim. Isso é tarefa minha. Se eu um dia chegar à presidência da República, eu vou fazer o zoneamento econômico e ecológico da Amazônia toda. Aqui pode, aqui não pode, que vai deslocar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e eu vou chegar na Amazônia e vou encostar no homem amazônida, na mulher amazônida, para dizer, meu irmão, está aqui um caminho para você dar de comer com dignidade para os seus filhos sem destruir a floresta. Pelo contrário, aí tem o céu é o limite. Sabe, você imaginar uma nova farmácia, uma nova química, uma base de remédios, né? Uma base de remédios de base biotecnológica, não é só fitoterápica, biotecnologia, não é? Engenharia genética, biomassa para energia, você não tem ideia do potencial que é, mas o nosso povo precisa ser dada a ele a condição dele viver, porque é impossível, vou terminar dizendo, que o camarada tem uma tora de mogno ali, às vezes já morto, e o cara não pode cortar e para ganhar R$ 1.000, porque ninguém disse para ele que ele tinha outra condição de fazer a terra dele produzir. Outra coisa aqui, eu vejo um grande problema, e eu acho que você pode opinar apontando uma solução ou algumas soluções. Várias prefeituras, né, e eu estou insistindo nesse tema por conta até de vereadores e prefeitos que estão nos vendo agora,
fazem obras, fazem creches, fazem seu dever de casa, mas não criam, e aí se um dia for prefeito de Manaus, um órgão que promova a manutenção desses logradouros, desses espaços, de todos os entes públicos ligados à prefeitura. Virou uma praga aqui, se construir algo, não se dá manutenção, não se dá uma pintura, depois tem que reformar todo o prédio. Faz uma creche, faz uma casinha do médico da família, não se dá manutenção, não passa uma água sanitária, depois tem que se reformar todo o prédio. Então, não seria hora, e aí eu não sei, o governo federal também teria que impor isso, mas para cada obra criada, para cada projeto físico criado, nosso corpo precisa de manutenção, nosso carro de manutenção, ônibus de manutenção, tudo que a gente for criar, a gente tem que destinar um recurso para manutenção mensal e anual para preservar o patrimônio público e a gente não ficar todo o tempo reformando do jeito que as reformas são nesse país, né? E aí a pergunta é, há algum exemplo de secretaria de manutenção e preservação dos espaços e ambientes públicos em algum lugar no Brasil? Porque não é possível que a gente não consiga ter... É tão simples. Se faz uma rua, de vez em quando pode surgir um buraco, tem que ir lá tapar. Agora, esperam a rua ficar uma tábua de pirulito para colocar um novo asfalto, e isso acontece com muita frequência, né? E eu vejo que falta dos prefeitos um viés para cuidar e fazer a manutenção das suas cidades. Eu não conheço precedente assim, de um órgão unificado encarregado institucionalmente de manutenção. Não creio que seja uma ideia ruim, em princípio. O que eu fiz como prefeito, como governador, e eu tinha esse problema também, você queima uma lâmpada numa escola, aí a diretora manda um ofício para a delegacia regional, a delegada regional manda um ofício para a capital, até chegar lá a escola já caiu e tal. Então, o que eu criei foi uma verba de manutenção autonomizada na mão dos diretores. E isso foi estendido às unidades de saúde, etc, etc. Então, eu descentralizei e criei essa verbinha, né, autônoma, e hoje nós radicalizamos essa autonomia. Hoje as escolas no Ceará estão avançando para ter autonomia até para fazer as compras da merenda escolar. Porque a ideia de induzir a economia local, que é aquela coisa de gerar emprego e renda, em vez de você fazer uma grande licitação e aí vir uma fábrica de leite em pó estrangeira e ganha. Então, hoje a diretora tem a verba da merenda escolar e compra localmente. Então, isso é a minha ideia. Mas eu não conheço nenhum órgão assim, mas eu acho que não é uma ideia de ser jogada fora, não. Eu tenho 3 perguntas ainda aqui, mas antes, Base de Urucu é um campo onde se explora gás natural que fica em Guari, aqui no Amazonas. Já visitei lá. E muita gente mandou pergunta para mim, pedindo para eu fazer para você, em relação à venda de Urucu e a venda da refinaria de Manaus. E o Sindicato dos Petroleiros, muita gente preocupada, até porque 20%, a refinaria de Manaus contribui em 20% do ICMS aqui. 20% do ICMS que o Estado arrecada vem da refinaria de Manaus. E além do emprego, além de toda uma questão social, de desenvolver Quari hoje é uma cidade que tem um orçamento, graças ao gás natural de Urucu, os royalties, senão não teria o que se tem. E qual a tua opinião sobre a venda da Reman e a venda também de Base de Urucu que está surgindo aí? Eu considero isso uma bandidagem explícita, um crime mesmo com essas letras todas da palavra crime, não é? Bandidagem explícita, e nós estamos na luta na justiça. Eu vou lutar no limite, e já anunciei que um dia, sendo presidente, eu desfaço todas essas negociatas em matéria de petróleo no Brasil. E dá para desfazer, presidente? Porque dá vendido... Não, é muito mais difícil, e você vai ter constrangimentos internacionais e, evidentemente, é muito mais importante que a gente não deixe isso acontecer. Só para você ter uma ideia, o gasoduto Quari-Manaus, que foi uma luta de, sei lá, quase um século, né? Vocês recebendo, enfim, óleo diesel de fora para fazer girar a termoelétrica e tal, com gás ali sendo queimado, era um absurdo. Eu estive lá em Quari no lançamento da obra e eu duvido
que eles paguem o preço que foi feito e todo o esforço que foi feito. Não pagam. É tudo negociado desse bando de bandido que assaltaram a vida brasileira, infelizmente. Agora, a troco de quê? Rapaz, para mim, só propina explica isso. Só propina explica. Agora, tem um agravante. Hoje, eu já estou acompanhando o processo, eu vou brigar na Justiça, o PDT está me ajudando, nós vamos entrar na Supremo, estamos com ação para proibir. Eles estão transformando as refinarias em subsidiária para poder vender sem autorização do Congresso. Né? Enfim, não sei o que... O que o cara está escrevendo aí? Esse bagulho de bandido do Bolsonaro devia ir atrás de saber por que tem 89 mil reais na conta da mulher do Bolsonaro depositado pelo Queiroz. Sai da nossa live, viadão. Vamos para outro canto. Fico vai procurar o Queiroz, ver se ele bota 89 mil na conta também, marginal. Enfim. Mas isso é porque eu me garanto. Então, veja bem, eu fui olhar, já tem 9 propostas, todas estrangeiras. Então, o que esses marginais estão querendo é entregar no coração da Amazônia brasileira a uma multinacional que vem trazendo o serviço de inteligência de fora para explorar e garantir ou descontinuar o abastecimento de gás da termoelétrica de Manaus, onde sai 8% da produção industrial brasileira. Isso é um crime inconfessável, um crime absolutamente intolerável. Eu vou lutar no limite do que tiver nas minhas forças, e se eu for presidente e eles fizerem, eu desfaço o negócio. Que fiquem sabendo todos, para não deixar eu ser presidente. Porque se eu for, eu desfaço todas essas negociadas. Presidente, Projeto Nacional de Desenvolvimento, você fez um livro, né? E deixa eu te contar, porque eu pedi da Amazon o teu livro, né? E aí, quando você confirmou essa live, eu digo, mas, meu Deus, cadê o livro que eu pedi? A Amazon, no máximo, demorava 20 dias para entregar aqui em Manaus, agora está demorando 2 meses, né? O Jeff Bezos deve estar, né, empantufado. E aí eu recebi aqui o livro, viu? Está aqui. Está até no plástico, veio sexta-feira. Sexta-feira chegou para mim, ó. Dá para ver aí que está no plástico? Dá para ver, dá. E aí eu vou começar a ler, tá? Chegou recentemente, e já divulgando aí para a turma começar a comprar. E uma sinopse rápida sobre esse livro, o que a pessoa pode esperar ao lê-lo? O livro é escrito para jovens, é para todos os brasileiros, mas eu especialmente gostaria que os jovens brasileiros tivessem a condição de ler esse livro, porque o livro ele explica o Brasil que nós temos, o que aconteceu com o Brasil. Ele mostra que o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo capitalista entre 1930 e 1980, e que de 1980 para cá colapsou o velho modelo nacional desenvolvimentista, e nós que crescemos meio século a 6,25% ao ano em média, caímos para 2,2% entre 80 e 2010. E agora a tragédia foi para o fundo do poço. Entre 2010 e 2020, nós crescemos 0%. Num país que nascem 2 milhões de bebês ainda. Então, eu procuro explicar o que aconteceu, descrevo a situação brasileira com números, objetivos, etc., etc., e proponho uma saída, com números, com orçamento, com prazos, e, basicamente, eu estabeleço uma meta de que o Brasil tem condição de virar uma Espanha, do ponto de vista de qualidade de vida, de indicadores socioeconômicos, em 30 anos. E procuro, então, dizer, nesse prazo, de onde é que viria o dinheiro, e estabeleço propostas muito práticas, muito concretas, de reindustrializar o Brasil. Enfim, é um livro que mostra que o nosso problema é muito grave, é um problema estrutural muito grave, mas termina de forma esperançosa, mostrando caminhos. A militância aqui do PDT, a militância do partido inteiro, os ciristas mais apaixonados, te mandam um abraço, pediram aí. Manda um abraço para todo mundo, ainda está aqui no meu coração, aquela reunião maravilhosa que nós fizemos lá na universidade. Foi, e a gente se orgulha muito, porque foi a maior, segundo a turma aí de São Paulo, nós colocamos 1.200 universitários dentro. Foi uma noite maravilhosa. E aí também, recentemente, nós fizemos uma vaquinha, colocamos 2 outdoor aqui em Manaus, obrigado, divulgando o teu livro. Mandar um abraço para a Amanda e o Ian, que foram as pessoas que encabeçaram isso. Eu acho que tem que dizer, tem que ser justo. E em relação a 2020, presidente, eu estou costurando aqui
realmente estou lutando para ser cabeça de chapa, para vir candidato a prefeito, mas não tem sido fácil. E eu já vivi experiências vitoriosas e outras nem tanto. Então, quando a gente já tem uma certa experiência, a gente sabe já onde está pisando. Espero conseguir ser candidato, mas se não conseguir, eu acredito que a minha hora vai chegar, viu? É isso. Faça tudo que você puder fazer pelo seu povo, porque você tem o talento, tem a inteligência, tem a seriedade, tem o espírito público, e o Brasil está precisando muito disso, sabe? De gente que bota a mão na massa, que tenha novas ideias, novos talentos, e você tem tudo para ser esse novo prefeito que Manaus precisa.